E aí pessoal, todo mundo bem? A gente está aqui, eu e o Gerson, com mais um Abajur, né? Dentro da primeira temporada, no episódio 5, falando sobre fotografia e música. Antes eu quero pedir então para vocês, né, que se inscrevam no nosso canal, né, o Abajur Fotografia, lá no YouTube. Deixe seu like, né, e também dizer que a gente está no Instagram, tá? E no Facebook, né? Com todos os outros episódios dessa primeira temporada, que é sobre fotografia e música. Nesse episódio 5, né, a gente quer trazer uma provocação para vocês aqui, né, para ver se vocês acham, né, se é possível compor uma fotografia através de uma música. É possível isso, Gerson? Tu acha que é? A gente sabe de uma situação, né, icônica do Villa-Lobos, que numa aula para os seus alunos pediu que os alunos, né, fizessem, né, compusessem uma música através de uma imagem, né? Mas a gente pode então fazer uma fotografia através de uma música? Diz para nós aí, Gerson, o que tu acha? Figurinha do emoji, aquele pensando assim, né? Pois então. Bom, o inverso, o maestro Villa-Lobos comprovou que dá, né? Sim. Nas nossas pesquisas aqui, né, para conversar com vocês, né, sobre fotografia e música, né, uma das coisas que a gente conheceu foi um artigo publicado na revista Zoom em 23 de abril de 2021, escrito pelo Maurício Lissovski, em que ele, entre algumas coisas que ele narra ali, uma delas são episódios com o Heitor Villa-Lobos, né? O título do artigo é "A Fotografia é uma Música". Isso. Né? Então, rapidamente, assim, né? Em 1937, o Villa-Lobos criou a Melodia da Montanha, uma composição musical que foi baseada numa fotografia da Serra da Piedade. Né? Que ele conhecia aquela imagem, inspirou para ele fazer essa composição. Dali derivou um método de composição que se chamou gráfico para fixar a melodia das montanhas. Bom, o Villa-Lobos passava mais tempo fora do Brasil do que aqui, né? Correu o mundo essa história, e em 1939 um repórter da Life o desafiou. Desafiou a criar uma melodia, uma música, né, uma melodia, a partir de uma fotografia que era o perfil dos prédios de Nova York. Genial. E ele foi lá e criou E fez. New York Skyline Melody, a partir daquela fotografia que era o perfil dos prédios, né, da metrópole ali de Nova York. Genial. E ele passou, né, a adotar isso aí também, como tu mencionaste ali, com os alunos, né? Tinha escola, né, no Brasil, e em algumas vezes ele trazia alguma imagem e questionava, né, para o aluno, né, que música que tu pode tirar desta fotografia. Dessa fotografia, dessa paisagem ali, dessa cena que está sendo mostrada na fotografia. Bacana. E isso que a gente está falando, né, claro que a gente está nessa primeira temporada que a gente está abordando fotografia e música, né, e o nosso foco aqui é a fotografia. No episódio 4 nós fizemos um músico, o Rodrigo Ferreira, que falou da visão dele sobre a fotografia, músico falando da fotografia. Mas o que nós queremos dizer aqui é a relação interartes, né, que isso que a gente está trazendo lá desde o início, né, que a gente começou lá com as capas de discos, com o namoro da indústria fonográfica com a fotografia, que é justamente essa relação interartes. Assim como a fotografia tem seus elementos, a música também tem, né? Por exemplo, através das notas musicais, né? O músico, se ele quiser compor talvez uma melodia mais dramática, alguma coisa mais viva, alegre, um ponto de tensão, né? Todos esses elementos ele extrai das notas musicais, dos intervalos entre as notas musicais, né? Que ele sabe compor, mas obviamente com outros elementos também, o ritmo, né? O tempo, tudo isso. Mas são elementos que as artes, essa relação interartes tem. Então, assim como a música tem, né? A fotografia também tem alguns elementos que a gente pode também trazer, né?
para compor a nossa fotografia. Aí talvez o Gerson nos traga aí um exemplo, né? Então, né, o termo já é igual. Sim. Composição musical, composição fotográfica, né? O que o fotógrafo pensa, né, maquina, quando está diante de um cenário que ele acha digno de ser fotografado, porque o tocou de alguma forma, porque é lindo, porque está acontecendo alguma coisa extraordinária, diferente ali, né? Visualiza cores que tem ali, visualiza a luz mais suave, mais contrastada, claros, escuros, visualiza linhas, figuras geométricas que tem ali. São todos elementos da composição, né? Tem figura humana, não tem figura humana adiciona uma história, se não tem, a história é diferente. Sim. Né? Então, isso vale para uma cena de paisagem, vale para uma cena urbana, vale para uma cena de um still life, uma imagem dentro de casa, enfim, para qualquer, né? Para qualquer cena. Tem ali então esses elementos básicos de composição, né? Ainda pode acrescentar ponto de vista, né? Fazer um ponto de vista mais elevado, se vai dar uma mensagem diferente de um ponto de vista baixo, né? Mergulho contra mergulho, várias coisas ali que o fotógrafo vai visualizar e vai pensar, né? A gente nem está falando também de fotografia, por exemplo, uma fotografia abstrata que já entra noutra instância, assim, né? E vai ter uma relação de novo, né, com o artigo da revista Zoom, que também é narrado ali um momento da vida do Ansel Adams, né, um dos grandes mestres da fotografia, talvez o mais técnico, né, dentro aí dos grandes nomes da fotografia, né. Em 1941, o Ansel Adams finalizou ali, né, o desenvolvimento do sistema de zonas, em que ele era um mestre da fotografia preto e branco, né, em que ele transformava em uma gradação, né, uma graduação do branco puro até o preto puro e com passagens de cinza, né, um cenário. Visualizava um cenário, bom, lá está o preto puro, lá está o branco puro, ali tem os tons de cinza, né, com as suas diferentes graduações. E isso aí, bom, foi a público, né? E o curador do MoMA, naquele momento, mencionou que esses sistemas de zonas que o Ansel Adams tinha desenvolvido permitia para o fotógrafo ter um controle similar àquele que um músico tinha do seu instrumento. São esses elementos, então, interartes, né, que na foto, o Gerson deu um belo exemplo de Ansel Adams, mas que também na música existe, né, como, por exemplo, nós trouxemos com o Rodrigo no episódio 4, que vocês podem rever, está lá no YouTube, né, que foi um baita de um episódio, né, que o Rodrigo, músico profissional, nos trouxe alguns elementos também, né. Ele falou, por exemplo, das poéticas do processo, né, que é aquela metodologia que ajuda no processo de criação, né, através dos registros do artista, né, onde ele vai abordar então a intenção e esse processo, todos os elementos que o artista sente, né, ao observar a ideia de criação dele, né. Também eu me lembro que ele trouxe aquele exemplo, né, bem interessante, que eu achei, me tocou bastante, do Murray Schafer, né, que é o livro dele, O Ouvido Pensante, né, que ele aborda então a ideia da paisagem sonora, né, e como o som descreve um lugar. Claro, era a visão dele, músico, falando da fotografia, e nós trouxemos um desafio para ele, né, de compor uma música, ou na verdade 3 músicas, né, 3 ideias musicais através de 3 fotos, que o Gerson também nos trouxe, uma do Fanro, outra do Franco Fontana e a outra do Sebastião Salgado. Então, através desses elementos, ele criou algumas melodias ali. Então, isso que a gente quer propor para vocês agora, nesse episódio 5, é esse o desafio. A gente consegue compor uma fotografia através de uma música?
Tu acha que é possível, Gerson? Vamos lançar esse desafio pro pessoal através desses elementos que nós trouxemos para vocês no episódio 4 e desses aqui que nós estamos trazendo agora no episódio 5. O que tu acha? Vamos propor esse desafio aí pro pessoal? Eu já tô dentro. Tá. Eu vou me desafiar. Vamos marcar uma data aí, então. Esse episódio, pessoal, o 5 aqui vai entrar no ar dia 4 de outubro agora, terça-feira, né? Então, nós estamos gravando antes, vocês vão ver no dia 4 de outubro. E, então, quem sabe, estabelece uma data final em novembro, quem sabe, né? Até dia 10 de novembro, vocês nos mandarem pelas nossas redes, tanto do Facebook, do Instagram e do YouTube, né? Então, as fotos que vocês vão realizar através de uma música. Isso aí. Seja o estilo musical que você quiser, se é clássico, blues, jazz, rock, MPB, o que quiser, mas é um grande desafio para a gente também entender um pouco e praticar esse processo criativo. É uma boa, né, Gerson? O que tu acha? Bacana, né? Transformar um ritmo musical numa imagem ou uma música em específico também, né? Numa imagem. Né? Através também de ideias, né? Que quem sabe a gente também joga essas ideias aqui também, poucas, além de outras tantas, né? Quais os sentimentos que a música está te provocando, né? Isso é fundamental a gente ver, né? Essas sensações que a música te passou, né? Através de como a gente consegue transformar isso em imagem, né? Pode ser uma imagem abstrata, pode ser uma imagem já de uma paisagem, pode ser uma imagem em still life, enfim, vai da criatividade de cada um e, obviamente, do sentimento que a música que a pessoa escolher, né, vai lhe trazer. E que notas que eu vou utilizar, né? Notas musicais ou que elementos de composição que eu vou utilizar, né? Para transformar essa música numa fotografia, numa cena. Lembrando lá do Ansel Adams, posso fotometrar numa área mais clara, posso fotometrar numa área mais escura. Exato. E eu crio contraste, cena mais suave ou mais contrastada, destaco mais um elemento ou outro. A gente está chegando no finalzinho, né, do nosso episódio e, como é de praxe, vamos deixar uma frase. Provocação. Para dar uma provocada e que eu entendo que ela tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? A frase é do Elliot Erwitt. O objetivo de tirar fotos é para que você não precise explicar as coisas com palavras. E acho que isso quem é da música, não sou da música, mas acho que quem cria uma melodia pensa nisso, né? Eu quero explicar com o som. Exato. Alguma coisa, né? E não com palavras. Exatamente. Bem instigante. Então tá, pessoal, estamos chegando no fim desse episódio 5 aí, então vou pedir de novo encarecidamente para vocês, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo. Né? Ajuda a gente! Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê o seu like lá, compartilhem, né, com seus amigos fotógrafos, né, nos sigam no Instagram e também no Facebook, né, e não se esqueça, então, estamos esperando através desses canais até o dia 10 de novembro, né, vocês nos mandarem as fotos de vocês, que vocês vão fazer através desse exercício, né, desse processo criativo tão bacana aí que a gente mostrou, que no episódio 4 o Rodrigo Ferreira tão bem falou, e agora aqui nesse episódio 5 aí que a gente trouxe mais essas pistas aí para todo mundo. É isso aí, pessoal, então até lá, então, encontramos vocês. Até lá, vamos lá. Que foto pode ser um blues? Um jazz, um punk rock, uma MPB, uma música clássica, tem tanta coisa aí pra gente fazer. É isso aí, valeu, até a próxima.